Cristo. O Natal bíblico revela a profecia sendo cumprida. A primeira revelação do sentido do Natal é a fidelidade da profecia bíblica. O Natal foi um ato profético. O nascimento de Jesus foi um ato profético. É o que nós vamos ver aqui primeiramente. E esse ato profético, quando ele se cumpre, aí a gente já observa o detalhe que é a fidelidade da profecia, ou seja, a fidelidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a profecia. Então nós vemos a fidelidade. Primeiro, Isaías, ele profetizou sobre esse dia. No seu livro de Isaías, capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá, dará luz a um filho, o seu nome será Emanuel. Então a profecia de Isaías é que haveria um sinal. Esse sinal é Maria, ela sendo gerada, ela sendo ali um instrumento de Deus para que o Espírito Santo ali fizesse o milagre extraordinário, que é o nascimento de uma criança através de uma mulher virgem. E esse menino, e esse filho será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Então essa é a profecia do nascimento. O Natal é o nascimento de Jesus. O menino Jesus, nascendo de uma mulher virgem, ou seja, sendo gerado pelo Espírito de Deus. Esta é a primeira profecia. A segunda profecia é o que está em Jeremias 23, 5 e 6, que traz a revelação do profeta Jeremias. Ele diz: eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará, prosperará, praticará o juízo, a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E esse será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. A segunda profecia fala sobre o renovo de Davi. Fala que o menino nasceria descendente de Davi. E José, que foi o pai adotivo de Jesus, ele veio na descendência de Davi, cumprindo essa profecia do renovo de Davi. Cristo nasceu da descendência de Davi, do rei Davi. E da onde é que parte o renovo? É que Cristo, ele seria a continuidade do reinado da linhagem de Davi. Só que Davi foi um rei terrestre. E Jesus, ele disse: o meu reino não é deste mundo.
e o verso de número 2. A profecia para esse grande dia. Miqueias capítulo 5 e o verso de número 2, que diz: E tu, Belém, Éfrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, sairá o que será o Senhor em Israel. O Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A terceira profecia do profeta Miqueias fala que esse menino nasceria de Belém. Diz aonde ele iria nascer. Fala do local específico onde esse menino iria nascer. Mais uma profecia que está em Zacarias capítulo 9 e o versículo 9 fala sobre a alegria do nascimento dessa criança, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre, montado em um jumento. Esta profecia se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Então aqui nós vimos a fidelidade das profecias a respeito do nascimento do menino Jesus, do Salvador do mundo, Jesus. A fidelidade da palavra. Deus profetizou, Deus usou os profetas falando sobre o nascimento desse menino, e esse menino nasceu. E esse menino nasceu. E esse menino pode nascer na vida da humanidade. A humanidade precisa que esse menino venha ser gerado em suas vidas, em seus corações, ser gerado em nosso meio. Já falamos sobre a fidelidade do nascimento de Jesus. Agora, outro detalhe sobre o sentido do Natal. É o sobrenatural que aconteceu. Glória a Deus. No nascimento desse menino aconteceu algo sobrenatural. O que é algo sobrenatural? O que é natural é um menino nascer da relação entre um homem e uma mulher. Só que esse menino nasceu de uma forma sobrenatural, não teve relação. Maria era virgem, José também, e esse menino nasceu. Isso é algo sobrenatural. Mateus capítulo 1, verso 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. Esse menino é Deus presente. João, capítulo 1, verso 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne. Esse Verbo é Jesus. Jesus é Deus. E esse Deus
humana. Aí a gente vê porque Deus na Bíblia, Ele sempre se revela de forma humana para o homem. É para o homem entender Deus de forma humana. Mas Deus usou essa forma para se revelar ao homem. Jesus veio de forma humana. Nasceu como qualquer homem. É isso que o Verbo se fez carne. Habitou entre nós. E vimos a glória dele como unigênito do Pai. Todo mundo viu a glória de Deus nele. Viu graça e verdade nele. Todos viram Deus nele. O algo sobrenatural é que ele nasceu de uma mulher virgem, sem relação. Isso traz a divindade de Deus em ação. Porque se ele nascesse de um ato sexual de homem e mulher, ele não seria Deus. Ele seria um pecador como os outros. Então ele nasceu sem a relação sexual. Ele nasceu, ele veio para a natureza humana, mas não nasceu do pecado de Adão. Ele não herdou o pecado de Adão. Porque não tinha no sangue dele a corrente. Não tinha no sangue dele a descendência do pecado humano nele. Então o nascimento de Cristo é algo sobrenatural. Além da fidelidade, nós vemos também o sobrenatural de Deus no nascimento de Jesus. Vamos para o terceiro sentido do Natal. É a humildade. Mateus capítulo 2, verso 6, fala da onde ele nasceu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Belém era uma cidade simples, desconhecida, mas o Salvador do mundo, Deus escolheu nascer lá. Como sinal de humildade. Quantos esperariam o Messias nascer nas melhores cidades? Deus escolheu a menor cidade para o menino Salvador do mundo nascer lá. Para Jesus nascer lá. E agora essa cidade deixa de ser uma simples cidade, porque toda atração vem para essa cidade. Todo foco vem para essa cidade com o nascimento do Salvador do mundo. E o texto diz que ele ia guiar Israel, o povo dele. Deus iria guiar o seu povo através dele. Ele é que conduz o povo de Deus. Então nós vemos aqui a humildade, onde ele nasceu. O sentido do Natal também é a humildade. Glória a Deus. Deus revela no Natal a humildade. E Jesus é o maior exemplo de humildade para nós. Não existe nenhum exemplo maior de humildade do que de Jesus. Onde ele nasceu e como ele viveu. E sendo Deus, primeiro exemplo de humildade, sendo Deus, deixa a sua glória em forma humana para estar aqui. O maior exemplo de humildade. Onde ele nasceu, a cidade que ele nasceu, a menor cidade. E com quem ele andou? Procurava Jesus nos melhores lugares. Jesus não estava. Jesus sempre estava nos simples lugares, nos lugares mais simples, ali atendendo às necessidades das pessoas.
ali com os pobres, com os pecadores, com os doentes, com os oprimidos, sempre ali ao lado das pessoas necessitadas. Então, o Natal é um exemplo de humildade. Que essa humildade de Jesus, ela esteja em nossos corações, não só nesse Natal, mas sempre esteja. E também nós vimos o sentido do Natal, a revelação da alegria. O Natal revela a alegria de Deus para os homens, que é Cristo vir a este mundo para trazer a salvação. O Natal é Cristo trazendo a salvação para todos os homens. Cristo traz a salvação. Cristo se manifesta, se revela como a salvação. Cristo se entrega na cruz para a salvação. Ele traz a alegria. Mateus capítulo 2 e o verso de número 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com bastante alegria. A estrela apontava onde Jesus iria nascer. A estrela apontava onde o menino estava. Quer dizer que aonde Jesus está, não tem tristeza. Glória a Deus. Ele veio para trazer a alegria da salvação. Porque o povo estava distante de Deus por causa do pecado. O povo estava indo em direção à morte, em direção à condenação. E Cristo veio para trazer a alegria da salvação para todos os povos, para todas as pessoas. Ele veio para trazer a alegria da salvação. Alegria. O verso 11 nos diz que quando entraram em casa, acharam o menino com sua mãe. Prostraram-se diante do menino, adoraram e abriram seus tesouros e deram ofertas para o menino. E ali houve bastante alegria. O nascimento de uma criança é um momento ali de alegria. A criança chora, mas muitos que estão ali se alegram porque uma vida está sendo ali bem-vinda ao mundo. Só que no nascimento de Jesus, a alegria não era só porque era mais uma vida que estava vindo ao mundo. O nascimento de Jesus era muitas vidas que iriam ser salvas com o nascimento dele. Muitas vidas que não seriam destruídas porque ele veio. Glória a Deus. Como Messias. Ele veio como o Salvador do mundo. Ele veio como o Salvador das vidas que estavam distantes de Deus. E ali houve a alegria da salvação. Então nós vemos aqui o sentido do Natal, a fidelidade da palavra. O que Deus fala, Deus jamais deixa de cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra dele jamais volta atrás, jamais volta vazia. O que ele fala, ele cumpre. Então nós vemos aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Miqueias, Zacarias, e também o último profeta João Batista. Eles profetizaram o nascimento de Cristo. E isso se cumpriu.
Quando Deus fala, Deus cumpre. Eles profetizaram o Natal. Então, o Natal é uma profecia bíblica. É algo que está no projeto de Deus. E nós vimos também o sentido do Natal é o sobrenatural de Deus. No Natal, Deus quer fazer o sobrenatural. Deus fez o menino nascer da mulher virgem. E o Natal, Deus é Deus de sobrenatural. Deus, Ele quer fazer hoje um sobrenatural em nossas vidas. Glória a Deus. Assim como Cristo foi gerado sem relação entre homem e mulher, foi gerada do Espírito Santo, Deus também quer fazer o sobrenatural em nossas vidas. Deus quer que a gente seja gerado do Espírito Santo. Deus quer que o Espírito dele esteja atuando em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O sobrenatural, e nós vimos também a humildade, onde Cristo nasceu e onde Cristo andou. A humildade. O Natal representa a humildade. Cristo traz a humildade. Que hoje e sempre a humildade está em nossos corações, em nossas vidas. E por último, a alegria. No nascimento de Cristo houve alegria para a salvação. Que nesse Natal haja alegria da salvação. Glória a Deus. Que em nossas famílias, onde a gente esteja, haja alegria da salvação. Glória a Deus. Haja pessoas não olhando para o Natal comercial, o Natal da adoração a ídolos, mas que olhe para o Natal bíblico, o Natal que é Cristo trazendo a alegria da salvação para as vidas, Glória a Deus. para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E o sentido do Natal é fidelidade da palavra, sobrenatural de Deus, a humildade e a alegria da salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Se coloquem em pé, por gentileza. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, pela vida dos seus filhos que aqui estão. E nós aprendemos aqui hoje sobre o sentido do Natal. Glória a Deus. Meu Deus, o Natal fala da fidelidade da sua palavra, que a gente venha sempre crer na fidelidade da sua palavra. Fala sobre o sobrenatural que o Senhor fez e o Senhor continua fazendo. Fala sobre a humildade do Senhor. Fala sobre a alegria da salvação. Meu Deus, que esse sentido do Natal, meu Pai, seja a nossa prática diária em nossas vidas, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que esse sentido do Natal, ó Deus, faça parte das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e as palavras de Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem entendeu a palavra aí? Estudo bonito, importante. Nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Porque para o homem